você que tem nos acompanhado nesse mini curso. Deus abençoe a cada um de nós em mais esta aula do nosso mini curso. E hoje iremos tratar de um tema bastante delicado e muito contemporâneo, a raiz da pobreza. Vamos lá? Doentes, mendigos, ladrões, corrupção, muita violência realmente existiram na época de Jesus Cristo? Os evangelhos falam muito a respeito disso, porque realmente existia muita miséria, muita marginalização e muita doença. No tempo de Jesus, a situação era muito difícil e bastante complexa. O poder romano está por trás de toda essa miséria. Ele explorava o povo da Palestina através de muitos e altíssimos impostos. A Palestina era onde tinha o maior número de postos fiscais do Império Romano. O fato de César Augusto pedir para fazer aquele recenseamento era por causa da corrupção e, claro, aumentar a arrecadação dos impostos sobre um povo já moribundo. O povo tinha que pagar impostos ao imperador e ao templo. Eles somavam mais da metade do que era produzido pelos artesãos, camponeses e comerciantes. Para conseguir cobrar esses impostos, o imperador romano contava com seus governos. Pôncio Pilatos governava Samaria e a Judéia. Na Galiléia, ele tinha o Herodes Antipas e contava também com o sumo sacerdote que comandava o Sinédrio, que era basicamente formado por comerciantes e fazendeiros. Quais impostos eram cobrados somente pelo Império Romano? Vamos ver? 25% era cobrado sobre as colheitas, 10% de pedágios e alfândegas, e tinha um imposto que era 11% de anoma, chamado também de corvéia, que servia para alimentar as tropas do exército romano. Uma parte dos pedágios e alfândegas era destinado ao Estado judaico, que era dominado pelo templo também. O total pago aos romanos era de 46% de impostos. As passagens bíblicas que falam dos impostos cobrados estão aqui. Depois você pode consultá-las, tá bom? Quanto era pago ao templo? 14%. Somando os impostos pagos ao Império Romano, mais o do templo, artesãos, camponeses, pagavam um total de 60% de impostos sobre tudo que produzia e comercializava. Quais eram os impostos pagos ao templo? Tínhamos alguns. As primícias, os primogênitos, o dízimo, que era de 10%, e a didracma, Mateus 17 e 24. Só a gente consultar lá, nós vamos ver. As primícias eram os primeiros e melhores frutos da terra. Os primogênitos eram os primeiros que nasciam, tanto de animais quanto das pessoas de sexo masculino, se pagava esse imposto. Os primogênitos humanos, eles precisavam ser resgatados, oferecendo um animal em seu lugar, como no caso de Jesus, que José e Maria vai até o templo e oferecem 2 pombinhos. Os pombinhos eram a oferta dos pobres, dos pobrezinhos. O dízimo incluía 10% de toda a colheita e de toda a produção dos animais. Uma pequena parte destes impostos era dada aos pobres. A didracma era uma oferta anual, dada em dinheiro igual para todos. Se era rico ou se era pobre, tinha que dar o mesmo valor. Jesus também fez essa oferta. Ele também teve que dar a didracma. Afinal de contas, Jesus ele era um judeu e cumpria as leis. Como eram cobrados os impostos? Os próprios judeus cobravam os impostos. Eles eram chamados de cobradores de impostos. Eram funcionários dos publicanos, que também eram judeus. Os cobradores de impostos não tinham quase nada. Eles eram muito pobres. Já os publicanos tinham uma posição financeira melhor. Eles compravam o direito dos postos fiscais. Aí nós temos as passagens que falam a respeito. Como eram cobrados esses impostos? Os chefes dos cobradores dos impostos, os publicanos, ficavam com comissões muitas vezes maior do que as permitidas. A corrupção era frequente, principalmente no alto escalão.
como no caso de Zaqueu, que diante de Jesus disse: devolvo 4 vezes mais o dinheiro que roubei. Está lá em Lucas 19, 10. Vida em miséria. Tendo que pagar tantos tipos de taxas e impostos, o povo vivia em uma total miséria. Quem não conseguisse pagar os impostos tinha suas terras tomadas. Uns iam tendo mais terras que os outros, e esses iam ficando cada vez mais pobrezinhos. Isso era totalmente contra a religião dos judeus. Mas como assim era contra a religião? Lá em Marcos 20, 16, você vai poder ler sobre isso. A terra. Quando os judeus tomaram a Palestina, a terra prometida, eles dividiram em 12 tribos. As tribos de Israel, já ouvimos falar a respeito delas. A terra é uma promessa de Deus ao seu povo. Por esse motivo, é considerada a terra santa, porque é propriedade de Deus. Deus a prometeu a Abraão e a seus descendentes. A posse da terra também era comunitária. Tem as passagens aqui também, nós podemos consultar. Mas os romanos não pensavam assim. O dono das terras do mundo inteiro era do imperador de Roma, no caso, nesse período, César. Eles as concediam a quem bem entendesse. Na Galiléia, onde Jesus morava, os romanos tinham as melhores terras de produção de trigo. Os judeus discordavam disso totalmente e viviam em conflitos com os romanos, criando pequenos grupos de rebeldes. Os pequenos proprietários perdiam suas terras, acabavam indo trabalhar de diaristas nas grandes fazendas ou acabando pedindo esmola. A parábola dos trabalhadores da vinha mostra muito bem essa situação. Está lá em Mateus. A situação de miséria dos camponeses atingia outros trabalhadores, os pescadores, os artesãos, os pequenos comerciantes das aldeias e os pastores, que não tinham terra própria. Eles tratavam nas terras para dar pasto às ovelhas. Lucas 2:8, João 10:10. Situação crítica e muita miséria. Essa miséria ia do campo para a cidade. Haviam muitas organizações públicas que assistiam esse povo. Naquele tempo já existiam políticas públicas de atendimento aos periféricos, aos pobres, aos necessitados. Do templo, eles recebiam uma cesta básica mensalmente. Nas grandes festas, em Jerusalém, dava-se sopa aos peregrinos mais pobres. Eles eram chamados de povo da terra, ou Zé Povinho. Eram muito humilhados. Outros tiravam vantagem dessa situação e se enriqueciam cada vez mais, como se vê aqui, o palácio do rei, assim como os grandes comerciantes, os fazendeiros e os chefes dos cobradores de impostos. Luta por direito e justiça. Outros, vendo toda essa situação, se juntavam em grupos de revolta, grupos de rebeldes. Um desses grupos era chefiado por Judas, o Galileu. Na cidade de Séforis, próxima a Nazaré, esta revolta aconteceu contra o recenseamento que foi organizado pelo imperador Augusto César. Mas a repressão romana foi avassaladora. Podemos consultar essa tragédia. Foi morte generalizada, assassinato. Foi nessa época que José e Maria, grávida, tiveram que deixar sua terra natal, Nazaré, para irem se registrar em Belém, perto da capital, Jerusalém, porque José era descendente de Davi. Foi uma viagem de mais ou menos 130 quilômetros. Lembra disso na aula anterior? Foi nesse clima de inquietação social, de diversos problemas, que Jesus nasce lá em Belém. Bênção, terra e descendência. Mais tarde, Jesus critica duramente a situação da miséria em que vive o povo de Deus. Na parábola do Lázaro, o pobre, e do rico comilão, isto é bem claro. Os pobres viviam das migalhas que caíam das mesas dos ricos, sendo que os pobres e ricos eram filhos do mesmo pai. Aliás, eles são filhos do mesmo pai, Abraão, e deviam viver na igualdade. Está lá em Lucas, capítulo 16. Na Palestina, havia 2 tipos de escravos, chamados também de servos. O escravo judeu, que após 6 anos de trabalho, tinha garantida sua liberdade pela lei judaica. E o escravo de origem estrangeira, este era escravo a vida toda.
O escravo estrangeiro, como todos os seus filhos, eram propriedade total do seu senhor. Não podiam possuir bem algum, como qualquer objeto. Podiam ser vendidos ou dados como herança. Eram entregues sem apelação e toda sorte de maus tratos e castigos. As mulheres eram escravizadas e eram submetidas aos desejos sexuais de seus patrões. Nós temos as passagens para consultar. Um judeu ser chamado de escravo ou servo era uma das piores injúrias. Assim se compreende a revolta dos fariseus quando Jesus os chamou de escravos ou servos. Disse a eles que deveriam servir o próximo, agir como se fossem servos, aquele que serve. Vamos ver a pirâmide social da época, como que era organizada? Imperador era considerado Deus acima de tudo e todos. Os ricos e poderosos, os sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, rei, família, grandes fazendeiros e os grandes proprietários. A classe média era formada por pequenos comerciantes, pequenos proprietários, funcionários da corte e do templo, levitas, cantores, chefe dos publicanos e artesãos. Os pobres, trabalhadores da corte e do templo, como os levitas, guardas, sacerdotes pobres, pescadores, pastores, os diaristas, trabalhadores do comércio em geral. E quem eram excluídos dessa sociedade? Não bastava ser pobre, tinha os excluídos também. Mulheres e crianças, doentes como os leprosos, os possessos, os cegos, os samaritanos, mendigos, escravos judeus e estrangeiros. Aqui nós temos uma lista dessas passagens que falam a respeito disso. Toda essa realidade na época de Jesus era muito cruel com o povo de Deus e com as famílias. Espero que você tenha gostado de mais esta mini aula e esperamos você junto no próximo capítulo do nosso mini curso. Iremos ver a dominação estrangeira. Deus Pai de bondade e misericórdia, acolha os seus filhos que estão na mesma situação que essas pessoas na época de Jesus. Nós tenhamos consciência para refletirmos sobre nossas ações e atitudes que podem causar a pobreza, o consumismo, a destruição da nossa casa comum.